página 51 do livro de História. Posso começar? Pode. Então, vamos lá. O material que eu mandei para vocês hoje alguém ligando uma hora dessa. O material que eu mandei para vocês hoje é sobre a questão, né, da Segunda Guerra Mundial, ainda após a Segunda Guerra, e foi sobre uma conversa que o primeiro-ministro britânico, né, do Reino Unido, teve, o Winston Churchill. Ele falou numa universidade, discursando para um grupo de universitários, ele falou pela primeira vez, né, tocou no assunto na Guerra Fria, sobre a questão da cortina de ferro. E o que era essa cortina de ferro? Com base no mapa, justifica a expressão cortina de ferro. Então, se você observar ali no mapa, a cortina de ferro era todos aqueles países que faziam divisa com os países capitalistas. E que a Rússia sempre procurou manter um grupo maior de soldados nessas regiões e também um armamento mais pesado, porque um possível ataque por terra, eles teriam que invadir primeiro aquela região. Então, aquela região protegeria o resto do mundo socialista, né? Porque um ataque teria que vir por ali. Se fosse por terra, uma invasão liderada pelos capitalistas e pelos Estados Unidos, teria que romper primeiro com a República Democrática Alemã, com a Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia e Bulgária. Então, o fato daqueles lugares serem... E eu não estou falando só de armamento, estou falando de cerca mesmo, né? Essa região era toda cercada, quando não com muro, igual o muro de Berlim, né? Era totalmente cercado com arames, com soldados, com minas terrestres, ou seja, era uma verdadeira cortina de ferro, certo? Então, o que vocês colocaram aí no número 1? O número 1 a gente ainda não fez a página 51, a gente parou só na página 50. É o material que eu mandei para vocês que liberou hoje, Tá. ok? Então, vocês conseguiram entender o que era cortina de ferro? Diante da minha fala aqui, cortina de ferro, então, era o quê? Era, né, de certo modo, essas repúblicas aí, ó, que está falando lá no texto de cor-de-rosa, olha lá, Estados Unidos da Europa Central e Oriental, Varsóvia, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Bucareste, Sofia. Né? Essas capitais eram extremamente bem armadas e com um grande contingente de militares russos nessa região, porque um possível ataque dos países capitalistas teria que entrar primeiro, teria que invadir a fronteira desses países. Então, esses países aí formavam uma espécie de cortina de ferro para evitar a invasão ao território da União Soviética. Certo? Pessoal, eu vou resumir para vocês. Vocês já estão prontos aí? Com o lápis na mão, a lapiseira, que a gente já vai fazer essa. Tá faltando a Sara hoje, né? Jorge William. Vocês têm visto o Jorge William? Nesse final de semana ele tava pra fazenda, agora eu não sei se tá hoje ainda. Porque ele nunca mais veio na nossa aula. E só para lembrar, né, que se não participar da aula fica com falta. Teve um menino que ficou com falta o mês inteiro. Perigoso reprovar por falta. Porque a ordem é colocar falta. Eu fiquei com falta? Não participou da aula, fica com falta. Outra coisa que dá falta também é não entregar os trabalhos no dia. Né? Pessoas que não entregam os trabalhos, que não postam lá na plataforma, ficam com falta. Às vezes eu não coloco falta para alguém que justifica o fato de não poder vir na aula por causa de uma internet, ou porque aconteceu alguma coisa, né? Mas, ou que não conseguiu mandar a atividade, aí me manda no WhatsApp, uma coisa assim, não fica. Mas quem não fala nada, a gente não tem como saber. Né?
Porque uma vez ou outra acaba aqui, tendo que ir para algum lugar e, né? E se avisar, a gente ainda abona a falta. Mas quando não participa nunca, não vem nunca na aula, não manda as atividades, é como se não tivesse assistindo. Ei, É Márcio, isso. fui eu, você falando, foi eu que peguei e faltou. Não estou falando assim de você, estou falando de quem não participa e quem não manda as atividades. E mesmo Não, quando semana passada eu fiquei uma semana inteirinha sem participar. daí, com certeza, você ganhou umas faltas lá. Deu uns problemas aí e não deu pra participar. Mas você mandou as atividades? Mandei. Então pode ser que provavelmente você deve ter colocado uma, duas só. Porque a gente também não é assim tão ao pé da letra, né? Se a pessoa não vem na aula, mas pelo menos manda as atividades, é sinal que está fazendo. Agora, quando não participa e não manda a atividade, aí é complicado. Certo? Mas quando vocês precisar faltar alguma coisa, avisa. Igual o Pedro avisou aquele dia lá que caiu o avião lá. É um fato inusitado, né? Todo dia que cai um avião. Então, se eu estou sabendo, a gente não anota falta, mas se a gente não está sabendo, dá um jeito de avisar, nem que for depois, conversar depois que passou, porque a gente também não faz isso na hora, né? Certo? Leonardo está chegando aqui. Então, o pessoal lá na página 51 ficou assim, ó. Coloca assim, os países do leste europeu. Se tiver alguém que não estiver me ouvindo, me avisa. Ô, Leonardo, você já está me ouvindo? Leonardo, você está me ouvindo? Oi, tô te ouvindo. Ô, Leonardo, lá na página 51 do livro didático, a primeira questão, vou começar a ditar ela agora. Tá. Então vamos lá, é história, tá? Os países do leste europeu formaram uma linha Formaram. uma linha com regimes autoritários. Com regimes autoritários e fechados para as relações com o oeste da Europa. E fechados, regimes autoritários e fechados para as relações com o oeste da Europa. Márcio, repete para mim, por favor, tava travando. Os países do leste europeu formaram uma linha com regimes autoritários e fechados para o oeste da Europa. Agora, pessoal, a questão número 2. De que forma é possível confirmar o crescimento da influência da União Soviética para
por meio de informações contidas no documento. Quando o Winston Churchill ele fala sobre as capitais, né? Então, vocês vão colocar assim, que o primeiro-ministro da Inglaterra mencionava as diversas capitais o ministro da Inglaterra mencionava as diversas capitais e a numerosa população que permaneceu sob o domínio soviético. Tá, mencionava As capitais e a numerosa população que permaneceu sob o domínio soviético. Mencionava as diversas capitais e a numerosa população que permaneceu sob o domínio soviético. Ponto na mesma linha. O mapa apresenta uma nítida divisão do continente. Uma nítida divisão do continente europeu em países ocidentais capitalistas e orientais socialistas. Ponto final. E orientais socialistas. Pessoal, não sei se é na quinta-feira, mas eu acredito que na quinta-feira vai liberar uma avaliação para vocês. E essa avaliação é uma avaliação bem grande, tá? Com um conteúdo bem extenso. Então, eu gostaria, se vocês tivessem alguma dúvida em alguma parte do conteúdo, se vocês quiserem até dar uma folheada aí, quiser ver o que vocês não entenderam direito, tá? Que a gente pega esse restinho de aula para tirar essas dúvidas. Porque vocês sabem que quinta e sexta-feira não vai ter aula, né? É feriado. Então, essa avaliação, ela vai ser para esses dias, no final de semana. E aí, se Que vocês... tipo de avaliação vai ser? Eu acredito que vai ser já liberada na quinta-feira. Mas é a avaliação de todas as matérias? Eu acredito que sim. É tipo uma prova, tá? Uhum. E as provas, o que decidiu? Vai ter? Não. A escrita não. Vai ficar só com essas do sistema. É só quando voltar. Só quando voltar. Depois das férias, se for voltar mesmo, né? Porque parece que vai ter férias normal e a partir do dia 15 de julho o conselho vai se reunir para ver o que vai fazer. Mas tudo vai depender... Tudo vai depender... mas tudo vai depender da questão da pandemia, né? Porque pelo menos aqui em Rio Verde a previsão é terrível.
Tô lá na É, BRF, eu mas acho que essa semana aí, as- eu acho que hoje chega a 1.000, eu acho. Aqui no meu bairro mesmo, você vê, minha vizinha ficou de cama, foi para o hospital. Ela tem mais 2 pessoas aqui no bairro, onde eu moro. Mas fica em Praticamente, casa. praticamente todos os bairros de Rio Verde tem, e por É. causa que liberou um pouco, né, aumentou demais. Você vê, É que eu acho que sábado, agora eles estão fazendo exame nas empresas, né? Daí eu acho que hoje acho que já aumentou 600 já. a última informação que eu vi falar é que lá na Perdigão tinha dado 500 positivos. Mas Agora eu o não teste sei. não sai com 6 a 7 dias? Não, mas é que eles fazem aquele teste na hora que a pessoa que mostra se a pessoa. Aquele teste só é ruim porque não, às vezes a pessoa já teve, né? Já sarou, estava sintomático, mas demonstra. Aí essas pessoas eles encaminham para o outro teste e mostram se está ainda com vírus ou se já passou. É. Essa semana mesmo eles estavam fazendo aqui no bairro, mas fizeram em 2 pessoas só por amostra. Aí não resolve muito, né? E sábado, sexta-feira, eu fui no Atacadão à noite, eu não teve como entrar lá. Tanta gente. Eu acho que eu nunca, dos anos que eu moro em Rio Verde, eu nunca vi o Atacadão e o Açaí tão lotado como estava. Então o pessoal não cuida aí, fica complicado. Então, se for por essa perspectiva, eu acredito que não volta tão cedo. E eu ouvi Aqui em falar que Montevideo agora também, se decidir fazer na população, eu acho que vai dar uns 30, 40 casos. Eu não duvido nada, hein? O bom que parece que liberou uma vacina, né, que já vai começar a ser feito teste no Brasil, mas ainda vai fazer teste, né? Lá para setembro a gente tem as vacinas, então. Setembro ou Vai começar, dezembro. né, porque na verdade tem umas falas aí que já achou a vacina? Não, é uma vacina para teste ainda. Tem que ver como que ela reage, para depois ver o que precisa ajustar nela, para depois começar a produzir, para depois começar a liberar. Então demora, não é simples assim, né? Então tá, mas vamos ver o que vai acontecer. Aí vocês dão uma olhadinha aí para mim, ver se tem alguma coisa para fazer, ver se a que ficou aí para trás, que não foi feito, quem que perdeu aula e ficou com atividade sem fazer, já vai me avisando aí, e ver o que vocês ficarem em dúvida, que a gente já vai sanar tudo isso agora. O conteúdo de história, né? Se tem algum conteúdo que não... Porque quarta-feira aí a gente faz o conteúdo de geografia. Se tem alguma coisa que vocês não entenderam bem, direito, ficou em dúvida... Para mim foi as fases do conflito, que eu não entendi muito bem. Que página que tá? É da 36 a 41. Márcia, a Sara tá pedindo para você aceitar ela. Ah, é mesmo. Olha lá, ó. Vitórias do eixo, lá na página 36. Ó. Por quê? A Segunda Guerra ela é dividida em 3 partes, né? A primeira parte é quando a Alemanha e a Itália começam a vencer a guerra. Porque vocês lembram que inicialmente, quando a Alemanha começou a invasão das áreas, a Inglaterra e a França até fizeram a Alemanha assinar um acordo, né? O Hitler assinou um acordo, mas só foi para bonito, porque ele continuou invadindo do mesmo jeito. E por que a primeira fase é um avanço nazista muito grande do eixo? Do eixo não, desculpa, do eixo. Por quê? Porque, na verdade, a França e a Inglaterra, após a Primeira Guerra Mundial, elas ficaram muito preocupadas em desenvolver a agricultura de novo, a economia, e não se prepararam. Na cabeça delas não ia ter uma possível Segunda Guerra Mundial. Enquanto o Hitler parou de pagar os acordos do Tratado de Versalhes e começou a se militarizar, e parece que todo mundo não prestou atenção naquilo. É aquela charge que a gente viu lá, que fala que o pior cego é aquele que não quer ver. Lembra? Uhum. Porque elas perceberam que ele tinha parado de pagar os acordos do tratado, que ele estava se militarizando, mas não achou que ia ter um revanche.
E aí, quando realmente ele fez o teste das suas armas lá na cidade espanhola de Guernica, lembra? Ele ajudou a implantar o sistema autoritário na Espanha, cedendo armamentos e soldados para ir lá combater a população que era contra a subida do Francisco Franco na Espanha, no poder. Ele ajudou e também foi um campo de testes, onde ele viu assim, nós somos fortes o suficiente para voltar numa segunda guerra e acabar com o que eles fizeram com nós na primeira. É um revanche. Eu quero revanche. Eu não gostei do resultado da primeira. E a Espanha, e a Inglaterra e a França não tinha como entrar numa guerra inicialmente com ele. Então fizeram acordos, mas ele não respeitou esse acordo e automaticamente acabou, né, invadindo várias regiões até que a Alemanha, por fim, a França decretou e a Inglaterra decretou guerra contra a Alemanha. E começa a Segunda Guerra Mundial. Então, nessa primeira fase, os exércitos alemães já estão todo mundo preparado, né? Enquanto os outros países ainda vão se preparar. Então, houve uma vitória do eixo. E outra coisa, né, pessoal? Se você imaginar o mapa da Europa, a Alemanha está central. O que a Alemanha fez com a parte oriental? Ela fez um acordo de não agressão com a Rússia, e aí ela pegou todos os exércitos dela e direcionou para o Ocidente, invadindo a França, tentando chegar na Inglaterra, né? Invadindo Espanha, Portugal. Ou seja, a guerra se focou tudo ali. A Alemanha só começa a perder a guerra quando tem um pouco de equilíbrio, quando ela ataca a União Soviética. Porque daí ela teve que dividir. Presta atenção em mim. Se os exércitos dela estavam tudo focados na França e na Inglaterra, e na região ocidental, agora ela teve que pegar parte do exército e focar em direção à Rússia. Então, dividiu a força militar dela. E foi aí que a Rússia entrou na guerra e começou um equilíbrio de forças, que é a segunda fase da guerra. Agora, quando os japoneses, que eram aliados dos alemães, formavam o eixo Itália, Alemanha e Japão, né, atacou a ilha e a base militar de Pearl Harbor, lá na ilha de Midway, no Pacífico, aí sim, os Estados Unidos entram na guerra e aí já começa a terceira fase, que é uma derrota do eixo, porque agora eles não suportam uma economia pujante dos Estados Unidos, que mandou mais de 1 milhão de soldados, mandava alimento e financiava a França e a Inglaterra com dinheiro e com comida. Automaticamente, né, é aquela velha história, você está brigando com alguém por meia hora, já está todo mundo cansado, aí chega um fartão no final e te dá umas pancadas e já te derruba. Foi o caso que aconteceu com a Alemanha, né? Os Estados Unidos chegou forte, descansado, com dinheiro e decidiu a guerra. Então, a primeira fase, a Alemanha neutraliza a Rússia e avança sobre o Ocidente, ganhando terreno e invadindo território. A segunda fase, a Alemanha rompe o pacto de não agressão com os russos e equilibra a guerra, porque a Rússia entra na guerra. Então fica assim, nem avança e nem diminui o território. E a terceira fase é quando os japoneses caçam confusão com os Estados Unidos, aí os Estados Unidos entram a favor do eixo, dos aliados, e aí a Alemanha começa a perder a guerra. Certo? Você está bem, Maicon? O Leonardo está voltando aí. Então, ficou claro? Foi a Ana Lívia que tinha me pedido isso? Eu acho que foi. Acho que foi. Não sei se ela deu Foi eu nota. mesmo. Ah, tá. Ô, Sara, você está chegando ainda agora aí? Eu não falei bom dia para você, nem boa tarde, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Sara, nós estamos fazendo uma revisão do conteúdo, porque a partir de quinta-feira vai liberar uma avaliação para vocês sobre todo o conteúdo, tá? Então, se você tiver alguma dúvida aí, quiser esclarecer, se mais alguém tiver dúvida. Não. Ô, Ana Lívia, você entendeu agora? Ou não? Eu entendi agora. Ótimo.
que mais que Márcia, vocês querem? eu tô com dúvida da página 10 a 12. 10 a As três 12? páginas. Deixa eu ir lá ver o que tem lá. Uhum. Ah, tá. Antissemitismo. O que é antissemitismo? Alguém sabe me dizer? É aquela ideia de raça pura do Hitler. Porque quando o Hitler começa a Segunda Guerra Mundial, a partir de 1933, quando ele sobe ao poder com as eleições, porque vocês lembram, né? O Hitler se destacou muito no exército, aí ele foi convidado, ele fundou um partido político, ele foi convidado pelo Hindenburg, que era o presidente da Alemanha, durante o período após a Primeira Guerra Mundial. Ele foi convidado para ser chanceler. O que é chanceler? É uma espécie de representante do governo, de vice-governante, como se fosse o vice-presidente. Quando o Hindenburg morreu, ele lançou uma campanha política e ele tinha um partido. E qual que era a proposta política desse partido? Usar os militares para acabar com os conflitos sociais, porque naquele momento a Alemanha estava numa crise financeira muito grande, pagando o Tratado de Versalhes. Então ele falava assim: eu não vou mais pagar o Tratado de Versalhes, a gente vai ter dinheiro, vai investir na produção. Então a camada rica já voltou tudo para o lado do Hitler. Porque se vai liberar dinheiro para as empresas, para as indústrias e para os grandes proprietários de terra, porque qual que era o objetivo do Hitler? Se ele parasse de pagar as dívidas de guerra que foi colocada para ele com o Tratado de Versalhes, ele podia pegar esse dinheiro e investir na produção, que automaticamente ajudava a classe rica, porque ia receber dinheiro do governo, e automaticamente o aumento da produção geraria mais produção, e você sabe que produção e salário é PIB, é riqueza, né? E, ao mesmo tempo, gerando produção, gera postos de emprego que daria emprego para a população que estava passando fome e fazendo saques. E, ao mesmo tempo, se dirigindo para o lado das ideias socialistas, porque lá na Rússia era um período bom. Então, a população pobre que passava fome, ela ia para o lado das ideias socialistas, porque lá na Rússia havia reforma agrária, tinha terra para todo mundo, estava bom para todo mundo, pelo menos no início, né? E a classe rica com medo da população pobre tomar o poder e tomar as terras, tomar as fábricas. Então, a classe rica foi tudo para o lado do partido do Hitler, porque falava em acabar com a violência, falava em acabar com a questão dos conflitos, tinha um discurso antissocialista, que era contra a esquerda, né? E aí todo mundo abraçou essa causa e elegeram o Hitler. Mas quando o Hitler chegou no poder, ele tinha outras pretensões. Além de se formar um governo totalitário, porque ele acabou com todos os partidos políticos, só ficou o partido do presidente. Ele colocou os militares no poder para controlar toda forma de insurreição. E ele começou com uma ideia de nacionalismo. Nós somos alemães, nós somos melhores do que os outros. E junto com essa ideia nacionalista, né, a Alemanha acima de tudo, né, porque qual era o discurso lá dos dois regimes totalitários? Lá na Itália era família, pátria e Deus. Né? Primeiro Deus, depois a pátria, depois a família. Mas o que importava mesmo era o ser humano? Não, era o Estado que importava. Tá? Tanto que lá na Alemanha foi criado um corporativismo. O que é isso? O alemão ele não importa. O que é importante é o que ele vai fazer pelo bem-estar do país dele. Isso é a ideia nacionalista. Né? Os símbolos alemães foram levados ao máximo de poder. Né? O alemão tinha que sentir orgulho, e se fosse preciso, ele deveria morrer pela sua pátria, porque ele em si, sozinho, não valia nada. Ele só era alguma coisa se ele estivesse junto com o Estado. Aí também foi implantada a questão de culto ao líder, né? Eles transformaram o Mussolini e o Hitler como se fosse Deus, né?
né? Eles acabaram que virando mitos para esses regimes deles. E outra coisa também que a gente coloca, pessoal, é a questão do uso. E como que tudo isso ia ser feito? Através da ajuda dos militares, né? Porque quem que ia controlar as populações que não gostassem? Os militares. E junto com tudo isso também veio a questão do arianismo. Vocês lembram que lá na Primeira Guerra Mundial, por que a Alemanha, o Hitler nem existia ainda, mas por que a Alemanha invadiu a Polônia? Porque ela queria o quê? Os povos brancos daquela região. Já que ela não conseguiu terras na África e na Ásia, que a França, a Inglaterra já tinha pegado tudo, automaticamente ela entrou com a ideia de pan-eslavismo, que era unir todos os povos brancos sobre o domínio da Alemanha e expandir território dentro da própria Europa. Certo? Então, agora o Hitler vem com a ideia de raça pura. Isso a gente chama de eugenismo, que é a tendência, isso também foi usado aqui no Brasil, quando eles trouxeram italianos e alemães para o Brasil para trabalhar, com medo que com a libertação dos escravos a população brasileira fosse ficar negra. Então, por isso que eles foram fazer campanha em países de raças brancas, para vir aqui misturar com os negros e a raça brasileira não ficar negra, porque eles tinham um medo muito grande que a população brasileira ficasse escura com a libertação dos escravos, né? Então, pessoal, Márcio. o Hitler começou com aquele processo, né, de transformar os campos do Holocausto, como a gente já viu, né? E lá ele retirava toda aquela população que não era considerada mais desenvolvida e pura, igual a raça alemã, e lá ocupava o trabalho deles, e depois, quando eles estavam estropiados, eliminavam ele da forma que a gente já viu, né? Não lembra que lá no portão do campo de Nuremberg estava escrito trabalho dignifica o homem? Ou algo dessa natureza? Eu não lembro exatamente o que era agora, a frase, né? Então, é todo mundo trabalhar para a Alemanha, né? Não importa o que você pensa, não importa o que você quer para você, importante é o que o Estado quer. E você tem que ser uma pessoa ligada ao Estado. Então, isso formava o totalitarismo, tá? Agora, os governos autoritários. Aí você sai daqueles governos tão fechados, igual aconteceu na Itália e na Alemanha, aí você cai em Portugal. Em Portugal, por exemplo, por mais que o Salazar fosse um governo autoritário e não totalitário como Hitler, né? Por mais que o Salazar fosse um governo autoritário, mas tinha um parlamento que era votado pelo povo, né? Porque o Salazar, na verdade, ele não gostava de ouvir as vontades da população. Ele falava o que tinha que ser feito, e se alguém falasse diferente, não tinha conversa. Mas, ao mesmo tempo, tinha um parlamento que ajudava ele. Por isso que eles só são autoritários, eles não são totalitários. Agora, no caso da Rússia e da Itália, né, esse programa aí da população estar aliada ao Estado, o nacionalismo, o partido único, não haver disputa política mais, não haver participação da população, eliminar qualquer pessoa que for contra o regime, né? Porque se você é contra a ideia deles, você é de esquerda, você deve ser eliminado, né? Então a democracia deixou de existir. Já na Espanha também foi um autoritarismo um pouco mais fechado do que, né, do que em Portugal, mas não chegou aos níveis do que foi Itália e Alemanha. Pra vocês terem noção, na Itália tinha o fácil de combate, né? Porque não sei se vocês já viram o símbolo do governo italiano, do fascismo. É um feixe de vara com machado. Inclusive, era um símbolo usado na Roma Antiga, né? E que mais tarde foi adotado pelo catolicismo. Tanto que eles usam isso em algumas igrejas católicas no período do Advento, que é o período da Páscoa. Depois do Carnaval até a Páscoa, naquele período de reflexão do Advento, né? Geralmente, em algumas igrejas lá próxima do altar, eu já vi, eles colocam um feixe de varas para simbolizar todo mundo unido, que era um símbolo romano cristão. Então,
o Mussolini também definiu um machado como sinônimo de trabalho e toda a população unida em volta do Estado, certo? Então, isso era governo totalitário. Então, vocês precisam entender o que é totalitarismo e o que é autoritarismo, né? Então, para a gente fechar o totalitarismo, partido único, não tem democracia, aliado dos militares, aquela famosa frase, né? Deus, pátria e família, o que for fora disso não importa. Então, não tem vontade alheia, a vontade é do Estado. O líder cria a vontade e você executa. As suas vontades não existem. E a população que não quer respeitar isso, os militares fazem com que respeite. E a população que acha que não é digna de morar na Alemanha, que não é pura, é eliminada nos campos de concentração. E era basicamente isso o regime do nazismo e do fascismo. Só que o fascismo não teve antissemitismo, né? Não teve morte de pessoas consideradas, porque a ideia de raça pura, de arianismo, era a ideia do Hitler, e não exatamente do Francisco, do Mussolini. Então, lá na Itália não teve morte de judeus, mas teve muita morte de quem não era adepto do regime. Era considerado de esquerda e era morto, porque vocês não podem esquecer que os regimes autoritários eram anticomunistas ou antissocialistas, né? Se a gente